Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, lhe convido a se inscrever no canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma prévia, um esboço do nosso time para a 19ª rodada. Última rodada do turno. Embora lá pro Vitão? Pessoal, essa então foi a pontuação do nosso time do canal. Da Zumbanho Mané Cartola fez 86,60. Achei uma pontuação muito boa, pela rodada que foi, porque todo mundo pensou que o Galo ia deitar e rolar contra o Sport, e o Poli que o diga ao contrário, que a pontuação dele foi excepcional, foi o maior pontuador da rodada, o goleiro do Sport, certo? Todo mundo que assistiu a live aí acompanhou, viu que eu tava com a Arrascaeta aqui no meio, mas o Arrascaeta é um jogador caro, então eu acabei tirando ele, porque foi terminar a live, saiu os relacionados do Flamengo e o Arrascaeta estava de fora, 2 no joelho, enfim, Daí tirei a Arrascaeta e tomei a decisão de triplicar o Atlético atrás. Deu certo, porque o jogo foi praticamente ataque contra defesa, 22 finalizações do Galo contra 2 apenas do Sport, Fui feliz na minha troca, Por isso que eu falo assim, ó, quem quiser seguir aqui no Instagram, é só seguir, Mané Cartola FC, tudo junto. É por aqui que eu atualizo os times, ó. Pode ver, o time principal foi atualizado, faltando 1 hora pro mercado fechar, eu postei aqui, ó, certo? Inclusive por aqui também, no Instagram, que eu coloco os vencedores da Liga do Mané, tá? A última rodada aqui, ó, já entrei em contato com todos eles receberam, menos o William. William, forte abraço, entre em contato comigo. O William, inclusive, já ganhou algumas rodadas atrás do primeiro lugar, mas já entrei em contato com eles. Os demais todos aqui já receberam a premiação, e inclusive o quinto colocado aqui já tá na rodada 19, tá certo? Então quem quiser seguir a gente no Instagram aqui, ó, vai ser muito bem-vindo. Mané Cartola FC, tudo junto, E quem quiser participar do Liga do Mané, ligasdomané.com.br, a rodada 19 já está aberto, certo? Já tem até inclusive 4 times. A mensal de novembro, irei fechar as inscrições da mensal de novembro semana que vem, Tá aberto, porque queira ou não queira, ainda para mensal de outubro vai correr ainda esse final de semana, A 19ª rodada vai estar valendo. A segundo turno também está aberto ainda. Então quem quiser participar aí, ó, vai ser muito bem-vindo. Tem descrição aqui embaixo, Liga do Mané. É só vir aqui se inscrever, altamente intuitivo, um site fácil. Tem dúvidas, me chama aqui. Tá certo, pessoal? Mas vamos lá, vamos vender esse time aqui. Vamos embora aí que a rodada é final de semana. Tá longe, tá longe. Por isso que eu falei, é apenas um esboço, que a gente tá fazendo aqui, certo? E com certeza na live de sábado. Inclusive, sábado, live novamente ao meio-dia, tá? Porque o mercado fecha às 16 horas, já que às 17 já tem o primeiro jogo, no sábado. Certo? Inclusive uma rodada longa que vai ter jogos até segunda-feira, ok? Mas vamos ter a semana toda aí, com tranquilidade para analisar melhor a rodada, Muita água vai correr por baixo dessa ponte aí durante a semana, Não tem compromisso de Copa do Brasil agora, nem de Libertadores, então os times vão ter tempo hábil aí para descansar e vai aparecer muito jogador aí, que estava de molho aí, estava sendo poupado entre os prováveis de certeza. Claro, antes de a gente entrar nas estatísticas aí, a gente sempre dá uma passadinha aqui na Liga dos Youtubers 3, Vamos ver como é que foi aí a última rodada, qual foram os maiores pontuadores, da 18ª rodada. Quem foi o maior pontuador foi o Anderson Carioca. Forte abraço aí, Anderson. Fez 97,85, Foi o canal que mais pontuou. O canal Dicas do Ted do Murilo ficou em segundo com 93,50. O Cartola do Aladim do Alan, forte abraço, Alan, fez 90,55, certo? O canal Oráculo do Cartola do Felipe fez 89,15 em quarto lugar. E em quinto foi o Bolacha Cheia do Éder. Forte abraço, Éder, 88,05. Esses foram os 5 primeiros colocados, da última rodada. Vamos dar uma olhadinha aqui na colocação geral do campeonato, como é que tá? Em primeiro lugar aqui, ó, vem o DJ Cartoleiro com 1316,35 do Gustavo. Em segundo tá o Nareco com 1289,89. Em terceiro tá o canal Copa Cartola do Lemão com 1281,79. Em quarto lugar tá o canal Dicas do Ted do Murilo com 1279,37. Em quinto lugar tá o canal Leiva do Ronaldo, com 1260,44. Essas aí foram as colocações, tanto na geral quanto da rodada da Liga dos Youtubers. Dados os recados, feito meu jabazinho ali do Liga do Mané, o comercial, a propagandazinha, quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. Vamos direto às nossas estatísticas. O nosso querido Catimba States ou Catimba Stats, tem aqui a descrição, um linkzinho aqui logo abaixo. Quem quiser assinar no preço promocional, R$ 29,90, assina uma única vez e tem direito a ver as estatísticas até o final do Cartola, até fevereiro do ano que vem, certo? E colocando o cupom Mané Cartola, digitando Mané Cartola, tudo junto, na hora da compra ganha 10% de desconto. Vamos lá. Casa fora as últimas 5 rodadas, goleiros, pontuação média, conquistadas e cedidas. O que mais chama a atenção aqui, quem vem conquistando muitos pontos com seus goleiros dentro de casa é o Botafogo, certo? Então aqui, ó, independentemente se for o Cavalieri ou se temos a semana toda ainda, se o Gatito se recuperar, enfim,
Os goleiros do Botafogo aqui são boas opções para rodar assim pela quantidade de pontos que vem conquistando dentro de casa. E o time que mais cede pontos aí, que vai jogar fora para goleiros adversários, é o Bahia. O Bahia cede uma enormidade de pontos, né? Porque se a gente vier aqui no confronto aqui, ó, Santos e Bahia, a gente vai perceber que o Bahia vem com dificuldade de fazer gols fora de casa. Tem uma média de gols como visitante de 0,63, menos de um gol por partida, certo? E passou em brancos em vários jogos aqui jogando fora de casa, ó, contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense, certo? Então realmente vale a pena, tá, o João Paulo, pela quantidade de pontos, né, que o Bahia vem cedendo jogando fora de casa. O Santos não conquista muito dentro de casa? Não conquista, mas eu acredito que esse jogo aqui tem grande chance aí de João Paulo ir bem, né, porque queira ou não queira, se a gente vier aqui, ó, e colocar goleiros, defesa difíceis, né, porque SG, artigo de luxo, né, tá complicado. O goleiro que tem maior número de defesas difíceis é o Fernando Praz. Só que o Praz, eu sempre falo, o Praz tem um desempenho melhor em casa, tanto é que escalei ele na última rodada, do que fora. Perceba, em casa ele tem uma média de 5,57, 5,54 e fora de 1,13. Percebam que dentro de casa ele é um goleiro que traz muita segurança, mas fora de casa ele oscila e oscila bastante. Se bem que melhorou aí na 13ª, 14ª rodada. Mas vai enfrentar um time, né, o Botafogo, né, que oscila bastante aí e anda cedendo alguns pontinhos aí, ó. Se bem que o Botafogo andou, né, imitando o Tadeu, né, na 17ª rodada, né, onde o Tadeu fez 4 defesas difíceis e manteve SG, só negativou o Jailson até agora. De repente o Praz pode dar certo, não gosto muito do Praz fora de casa, mas tem que concordar que é o goleiro com o maior número de defesas difíceis na competição até agora. E o segundo goleiro com o maior número de defesas difíceis quem é? João Paulo. João Paulo, ao contrário do Praz, tem média, perceba que está ao contrário, né? Tem médias melhores fora de casa do que dentro de casa, né? Em casa tem uma média de 0,96, fora 6,84. Fora de casa sempre o João Paulo tem um desempenho muito bom, dificilmente negativa, certo? Mas dentro de casa ele oscila demais, né? E tem muitas pontuações negativas. Só que vai enfrentar o quê? Um Bahia, que é um time que cede muito ponto. O Bahia só negativou o Lomba aqui naquele 2-2. Nos demais jogos aqui, ó, vem cedendo muitos pontos para goleiros adversários. Então vejo sim, né, como uma possibilidade boa para rodar do João Paulo, certo? Vamos voltar aqui para nossas estatísticas, né? E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede ponto para goleiro adversário aí? Ó, o Botafogo. Então começa a fechar. O Botafogo cede bastante pontos para goleiros adversários, mesmo porque o Botafogo anda com dificuldade aí de fazer gols jogando em casa, né? Ó, tem uma média de gols como mandante de 0,78, menos de um gol por partida, certo? Isso é bom pro Praz, só que o desempenho do Praz fora de casa não é tão bom assim quanto dentro de casa, mas vale a pena. É uma boa aposta sim, porque goleiro tá complicado de acertar, né? Se bem que eu não posso reclamar que o canal anda bem, tá? Tá com uma média de mais de 4 pontos aí, né? Bem acertando os goleiros. O Botafogo passou aqui, ó. Passou em branco contra o Santos, né? Não fez gols contra o Santos. Mitou, não fez gol aqui contra o Tadeu, né? Então vira e volta o Botafogo aqui, passa em branco, né? Outro goleiro bom aí pra rodada de repente é o Jean, certo? O Jean tá... O pessoal deve estar com raiva dele que ele entregou aquela bola agora contra o Palmeiras, né? Mas queira ou não queira, o Jean fora de casa tem um dos melhores desempenhos da competição, tá? Tem uma média de 4,29, tá desvalorizado, que isso para goleiro nesse momento é bom, né? Tá difícil de acertar. E perceba aqui, ó, fora de casa o Jean vem muito bem, tá? Muito bem. Muito porque o Atlético Goianiense tá conseguindo segurar o SG fora de casa. Segurou 3 SG nos últimos 3 confrontos jogando fora de casa, certo? Então vejo o Jean assim como boa, ainda mais se a gente levar em consideração aí que o Curitiba é um time que pouco faz gol, é um dos piores ataques da competição, certo? Ó, o Curitiba oscila um pouquinho, andou negativando aqui o Thiago Volpe, Fernando Miguel, mas cedeu bons pontos aí pro Felipe Alves, e inclusive cedeu 1.2 aqui pro João Paulo, mesmo perdendo SG, fez uma DD, tá? Então acredito que o Jean também tá entre as melhores opções aí pra rodada, certo? Se a gente vier aqui, ó, no Curitiba e Atlético Goianiense, a gente vai perceber, ó, que o Curitiba tem uma média de 0.50 gols, como mandante, ou seja, uma das piores médias como mandante da competição, tá? Se a gente perceber aqui, realmente aqui, ó, não vazou o Felipe Alves aqui, ó, o Fortaleza não vazou nesse jogo, não vazou o Ederson aqui, ó, do Atlético também na 8ª rodada, e nos demais jogos aqui, ó, fez apenas um gol. É um time que faz poucos gols dentro de casa, tá? E o Atlético Goianiense, por sua vez, como eu falei, aí, ó, em algumas oportunidades consegue manter o SG. Então acredito realmente que de repente o Jean nessa rodada pode sim dar certo e até mesmo se recuperar, porque na outra rodada foi meio vergonhoso, né? Ó, inclusive se a gente vier aqui, ó, dos times que vão jogar fora de casa, o que tem o melhor desempenho fora de casa em termos de pontuação é o Atlético Goianiense realmente, tá? Defesas difíceis, né? Desarme não faz, goleiro até faz, a gente mostrou ali, né? Mas vamos para defesa difícil.
E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais faz defesa difícil com seus goleiros? Botafogo novamente, tá? Então aqui, ao meu ver, tem uma das melhores opções para rodada, tá? Criei muito com ele, com o Cavalieri. Quero ficar de olho se o Gatito voltar, porque o Gatito tem uma regularidade tremenda também dentro de casa. O Cavalieri tem uma média de 5.33 jogando em casa. Tá um pouquinho valorizado, precisa de 7.40, mas convenhamos, nos últimos 4 jogos aí que ele jogou dentro de casa, que foi os únicos que ele teve, né? Os demais foi o Gatito. Percebam aqui, ó, mesmo perdendo SG, ele consegue entregar alguns bons pontos e fazer defesas difíceis. Vamos dar uma olhadinha no Ceará? Ceará, por sua vez, negativou apenas o Muriel na última rodada jogando fora de casa na 17ª, né? Que o Ceará jogou fora de casa. Nos demais jogos, cede bons pontos. Por quê? Tem muitos jogadores ali que chutam em média e longa distância, né? O Sobral chuta bastante, o Vinícius principalmente, é o meio que mais finaliza na competição, né? Então vejo sim, com bons olhos aí, o Diego Cavalieri. Queria até ficar de olho aí no Gatito. Se fosse o Gatito, gostaria de ir muito com ele, que é um goleiro que passa uma segurança tremenda, tá? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que mais cede defesa difícil aí? Daí tem bastante, né? O São Paulo cede bastante, o próprio Ceará, como eu falei, porque finaliza bastante, tá? Realmente os times estão cedendo bastante. Um time que não cede muito aqui, ó, o Internacional, e o Corinthians também não conquista defesas difíceis, né? E o Bahia também não cede nada, tá? Mas por quê? Porque é um time que finaliza pouco fora de casa, enfim, né? E o Santos também não conquista muito. Dos times que vão jogar em casa, novamente, Botafogo é o time, além de ser o time que mais cede pontos para goleiro adversário, é o time que mais cede defesas difíceis, tá? E o Ceará também conquista uma quantidade considerável. E fora de casa, o Muriel também se destaca, ó, sendo o goleiro com maior número de defesas difíceis jogando fora de casa, mas vai enfrentar, repito, um Fortaleza que não cede quase nada, é um time perigoso. Então assim, ó, goleiros para essa rodada, eu acredito que os goleiro do Botafogo, evidentemente, se for o Cavalieri ou o Gatito, tem grande chance nesse jogo de ir bem, assim como o Praz, tá? Por mais que o Praz tenha desempenho melhor dentro de casa, de repente pode ir bem pela grande quantidade de defesas difíceis e pontos que o Botafogo vem cedendo aí, jogando em casa. Opa, moto barulhenta, certo? Então para goleiro assim, ó, eu vejo algumas boas opções aqui no gol, certo? Aqui para baixo de uma linha. O Hugo Neneca tá num momento bom, né? O Hugo Souza aqui, o menino do Flamengo, certo? Tá pegando demais. Mas vai enfrentar um São Paulo que é um time perigoso. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui no confronto aqui do Flamengo e São Paulo. Acho que vai ser um confronto bastante gols, tá? O Flamengo tá com uma média de gols como mandante de 1.38, né? O São Paulo defensivamente vai bem, mas vai enfrentar um dos melhores ataques da competição agora. Média de gols sofridos como mandante, 0.75. O Flamengo anda sofrendo poucos gols em casa. E o São Paulo, né, tem uma média de gols como visitante, 0.89. Mas é um ataque que ultimamente anda bem efetivo. Vem fazendo bastante gols. A maior prova disso é os últimos confrontos contra o Fortaleza, que é uma boa defesa, né? Pela Copa do Brasil. E andou fazendo 3 gols num jogo e 2 gols no outro, tá? Então acredito que esse jogo vai ser de bastante gols. Percebam, o Flamengo também tem um ataque muito efetivo dentro de casa. Tem uma média de gols boas, né? Geralmente faz gols todos os jogos aí dentro de casa. Às vezes até mais de um. Então acredito que de repente vai ser um jogo com bastante gols. Como é que o Neneca vai ali, né? O Hugo, não sei dizer, né? É complicado. É um menino que tem muito talento, pode dar certo, né? O Max aqui jogando em casa também pode dar certo. Afinal de contas, o Fortaleza é a melhor defesa da competição no momento, mas tá muito valorizado, tá? Precisa fazer 9 pontos para começar a valorizar e vai enfrentar um Fluminense, como eu falei, é meio fura-olho, tá? Se a gente olhar aqui, ó, o Fluminense, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, o Fluminense dificilmente cede pontos para o goleiro adversário aqui, ó. Na 14ª não cedeu, na 16ª também não, né? Antes estava cedendo um pouquinho, mas agora já não cede mais, né? Isso tudo é porque o Fluminense melhorou muito na competição. Mas assim, ó, para goleiro eu vou ser sincero, assim, eu acredito que o João Paulo é uma boa, assim, para a rodada, né? Pela quantidade de pontos, né, cedidos pelo Bahia, né? E pela dificuldade que o Bahia tá tendo de fazer gols fora de casa. O Jean pode ser uma boa, realmente. O Curitiba, afinal, é um dos piores ataques da competição e também é um time que faz poucos gols dentro de casa e o Jean tá com bom desempenho fora, certo? Fernando Praz, né? E aqui o Diego Cavalieri também vejo boa aqui nesse confronto aqui, ó, com bons olhos esses dois goleiros, principalmente aqui se for o Gatito, mas tem que ficar de olho ainda, certo? O Uriel tá com um bom desempenho fora de casa, vai enfrentar um Fortaleza, que é um time osso de roer lá no Castelão. Tem algumas boas opções, tá? Tem algumas boas opções. O Tadeu vem crescendo muito na competição, né? Agora está um pouco desvalorizado, precisando fazer apenas 2.9, certo? Mas o Tadeu é aquela tal coisa. O Tadeu vem muito bem fora de casa e dentro de casa já não consegue fazer as atuações como faz fora, tá? Vai enfrentar um Vasco aí, ó, que vem cedendo alguns pontinhos aí, ó, mas o Vasco não é um time que chega a dar uma mitada. Ele imitou aqui o Wilson aqui, ó, né, que fez 2 DT e segurou o SG naquele jogo que ganhou de 1 a 0 aqui. O Sabino perdeu o pênalti, Robson foi lá e bateu, né? Repetiu novamente, Fernando Praz se adiantou, né? De repente aqui pode até dar certo. Gosto mais do Tadeu fora de casa, mas não dá pra negar que ele vem numa crescente aí na competição, tá? Até que para essa rodada para goleiro me parece que tá um pouquinho melhor. Tem algumas opções válidas, certo? Mas nesse momento eu vou com o João Paulo, tá? O Bahia vem muito mal fora de casa. Dê uma olhadinha no confronto aqui nesse histórico, tá? Nos últimos 5 jogos entre Santos e Bahia na Vila Belmiro, são 5 vitórias do Santos, tá? E o Bahia não marcou nenhum gol nesses jogos, né? Então eu tô apostando nisso aí, né?
pelo desempenho ruim do Bahia fora de casa, né, no Campeonato Brasileiro, né, e pelo histórico aí do confronto entre esses dois times. Vamos lá para os nossos queridos zagueiros. O zagueiro não faz defesa difícil. Opa, desarme já. E é que vem desarmando muito aí com seus defensores dentro de casa. Botafogo, tá? Botafogo é aquela tal coisa, né? É um time que empata demais tudo, mas o sistema defensivo até que funciona bem, tá? Os goleiros pontuam bem, os zagueiros também pontuam bem. Muito porque os zagueiros têm média básica boa, certo? Então vejo com bons olhos sim os zagueiros aqui do Botafogo, o Canu principalmente, tá? O Canu tem uma regularidade tremenda, certo? E depois do Botafogo, quem é que mais conquista pontos com os seus zagueiros dentro de casa? O Grêmio. Certo? O Grêmio conquista bons pontos aqui. Então, independentemente de quem for os zagueiros do Grêmio, eu acredito que deva voltar com o Kahneman e Jeromel, né? Já que o Renato tá fazendo esse rodízio maluco lá no Grêmio, né? Praticamente muda o time todo de um jogo pro outro. Então, já que eles foram poupados agora, tem tudo para voltar dentro de casa com o Kahneman e Jeromel, certo? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que cede muito desarmeio para zagueiro adversário? O Fluminense e o Vasco cedem bastante, tá? Mas o Fortaleza, por mais que seja um time que segura o SG, é um time que não desarma muito, tá? Depois eu vou mostrar ali, né? São zagueiros para se escalar, mas pensando em SG, certo? E em desarme fica complicado. E o Goiás desarma pouco aqui, não desarma tanto assim, apesar do Vasco ceder bastante, mas tem o David Duarte aqui que tem uma média básica boa. Dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito desarme? Botafogo novamente. Veja como é um jogo aqui, ó, realmente que os sistemas defensivos realmente podem dar certo, tá? Nesse confronto aqui. Pela pontuação média conquistada, seria pelo Botafogo principalmente, certo? O Ceará não conquista tanto desarmes assim com seus zagueiros. Quem é que desarma muito com os zagueiros fora de casa? Red Bull Bragantino, Internacional e Vasco, certo? Internacional por ser uma das melhores defesas da competição, o Red Bull Bragantino sofre muito gol fora de casa, mas aqui desarma bastante, por quê? Porque tem o zagueiro com o maior número de desarmes na competição nesse momento, que é o Léo Ortiz, tá? E aqui fora de casa também o Vasco tá mal no campeonato, tá mal, mas tem zagueiros aqui com bastante regularidade, como o Castan, né, que desarma bastante, enfim. Então, mas eu prefiro nessa rodada de repente apostar aí nos zagueiros que vão jogar em casa, inclusive vão dar uma olhadinha aí em pontuação média. Aliás, eu vou dizer pra vocês, tá? Eu demorei até um pouquinho pra fazer o vídeo, que eu dei uma olhadinha na rodada, analisei, pensei, né? E parece que vai ser uma rodada meio complicada, uma rodada um pouco difícil, tá? Não vejo jogos chaves assim, tão fáceis assim pra se apostar, certo? E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais conquista pontos que os zagueiros? Corinthians, tá? Só que vai enfrentar o Internacional, um dos times que menos cede pontos, né, para zagueiros adversários. Ó, veja como o Botafogo também pontua razoavelmente bem com os zagueiros dentro de casa. O Flamengo também, mas vai enfrentar um São Paulo que não cede quase nada. Aqui não, aqui o Botafogo, quem sabe, vale a pena algum zagueiro. Por quê? Porque o Ceará já cede alguns pontos, certo? Depois do Bahia, né, é o terceiro time aí que mais cede pontos. Vem o Vasco aqui, ó, em segundo. De repente aqui o David Duarte também pode ser uma boa. Assim como os zagueiros do Fortaleza ou até mesmo o Sabino aqui, ó, do Curitiba, certo? Por quê? Porque são times que sofrem poucos gols dentro de casa, ok? Dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto aí para zagueiro adversário? Palmeiras. Palmeiras não vinha bem no Campeonato Brasileiro, meteu 3 agora, tem que ver como é que vai ser, mas eu acho que é um jogo meio complicado aí para se apostar aí, fazer algum prognóstico aí, Palmeiras e Atlético Mineiro, o Galo. Por quê? Porque o Palmeiras vinha muito bem na Libertadores, estava mal no Brasileiro, mas depois desse 3-0 pode ganhar uma moral, né? Vai jogar em casa e o Galo estava muito bem na parte de cima da tabela e já faz alguns jogos que não consegue vencer, certo? E agora vai para esse jogo sem o seu principal jogador, que é o Kenny, que está suspenso, então meio complicado, tá? E quem é que vai jogar fora de casa, que conquista muito pontos aí com seus zagueiros? Internacional, uma das melhores defesas da competição, e aqui, ó, o Atlético Goianiense. Lembra que eu mostrei lá que o Atlético vem sofrendo poucos gols fora de casa, certo? Por quê? Porque o sistema defensivo do Atlético Goianiense fora de casa anda funcionando. Ah, e o São Paulo também pontua bem, tá? O Flamengo, aqui é outro jogo que é bem difícil, certo? Queria apostar muito mais aqui em jogadores do Flamengo, mas o São Paulo é um adversário complicado, também tá na parte de cima da tabela, né? Vai ser um jogão aqui, vai ser um jogo bem pegado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos queridos zagueiros. Tirar aqui defesa e vamos botar em média por enquanto, né? Natan tá com uma boa regularidade, nesse momento é o zagueiro com melhor média da competição, tá com uma média de 5.12, certo? Tem muita regularidade, tanto em casa quanto fora, ó, percebam, em casa 5.55, fora 4.70. Percebam que ele ainda não negativou. Lembra, quem acompanha o canal sabe, lembra quando esse menino apareceu há uns 3, 4 jogos atrás, eu falei bem dele, realmente ele tá muito bem, tá? Vai enfrentar um São Paulo que não cede pontos para zagueiros, tá? Por isso que eu falo, o ataque de São Paulo fora de casa é chatinho, só tomem cuidado com isso. Mas o desempenho do Natan é bom, é um zagueiro baratinho, custa 4.50, né? Tá um pouco desvalorizado, precisa de 2.70, de repente pode valer a pena. Roger Carvalho aqui eu vou indicar, por quê? Porque como eu mostrei, o Fortaleza vem sofrendo poucos gols dentro de casa, né? No momento é a melhor defesa da competição, mas além de estar um pouco valorizado, precisando fazer 5.20, tá? Os zagueiros do Fortaleza não são grandes ladrões de bola. Percebam aqui, ó, ele tem uma média de 3.73 jogando em casa, e aqui ó, olha as pontuações dele. Quando sofreu o gol aqui do Atlético, fez 0.5. Quando mantém o SG, como foi contra o Atlético Goianiense contra o Palmeiras, pontua bem. Então são zagueiros atrelados a SG, tá? Se você confia no SG do Fortaleza, melhor defesa da competição até então,
pode escalar. Mas fora isso, vai ser difícil em termos de roubada de bola. O Fluminense é um time que não cede tantos pontos assim, né, para zagueiros adversários. Ó, percebam aqui, ó, só o Adrielson fez 7 pontos aqui, os zagueiros do Sport quando o Fluminense não fez gol, mas na maioria das vezes quando o Fluminense consegue fazer gol, que realmente tá entre os melhores ataques da competição, até anotei aqui, ó. Queira ou não queira, gente, o Fluminense tá bem assim na tabela, porque o Fluminense é o segundo melhor ataque da competição, só perde pro Galo agora, tá? Deixa eu ver, não, o Fluminense é o quarto, perdão, o quarto. O Galo agora é o segundo, o primeiro é o Flamengo e o terceiro é o Internacional. Veja, o Fluminense é o quarto melhor ataque da competição. Então é um time perigoso, mas vai enfrentar a melhor defesa nesse momento, né, que é o Fortaleza. Mas são zagueiros atrelados a SG, tem que dizer isso, tá? Júnior Alonso e o Hever jogando fora de casa, não gosto muito deles, vou abrir agora, tá? Ó, o Alonso tem uma média de 2,36 jogando fora de casa, em casa já gosto bastante dos dois, percebam que fora de casa aqui, ó, são zagueiros que não chegam a pontuar tão bem. Vai te entregar alguns bons pontos? Vai, porque é um zagueiro que consegue fazer desarme, é um zagueiro com boa média básica, certo? Mas fora de casa é meio complicado. Mesma coisa o Hever, tá? Tem pontuações melhores em casa do que fora, percebam. Mas são zagueiros que têm uma regularidade tremenda. O Hever, por exemplo, não negativou ainda. Vamos dar uma olhadinha aqui no Palmeiras para ver como é que tá. Ó, o Palmeiras cedeu bons pontos aqui para zagueiros do São Paulo, né? Para zagueiros também do Ceará cedeu bons pontos, né? Negativou só apenas o Internacional, mas isso foi lá na 7ª rodada. O Palmeiras cede bons pontos, né? Mas é um confronto aqui que não dá para saber ao certo o que realmente vai acontecer, né? Inclusive o histórico entre os dois ali é bem equilibrado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu anotei aqui do histórico aqui. Palmeiras e Atlético, é realmente uma vitória pro Palmeiras, os últimos 5 jogos em São Paulo, né? 1 pro Galo e 3 empates. Vai ser um jogo bem equilibrado, tá? Mas são zagueiros que tem boa regularidade, tem média básica boa. O que é média básica? Eu sempre mostro isso. Média básica, tá? São zagueiros aqui, ó, que não precisam de SG para pontuar bem. Por exemplo, o Mal tem uma média básica boa, mas tem poucos jogos. David Braz já tem uma média, tem mais jogos, tem média básica boa, tá? Ó, o Juninho também, ó, tem uma média básica razoável. O Fábio Santos e o David Duarte, percebam como os zagueiros do Goiás têm boa média, tá? Inclusive o Fábio Santos se machucou agora nesse último jogo, né? Saiu. Antes dele sair, o jogo estava bem complicado, tá? Se ele não saísse, talvez fosse até outro resultado. Canu aqui, ó, vejam como o Canu tem uma média básica boa. Eu é porque tô querendo ali insistir com o Vinícius no meio, talvez. Mas olha só, a média dele é 4.05 jogando em casa. Percebam a regularidade dele. Ele negativou apenas contra o Palmeiras aqui. Nos demais jogos ele vai muito bem. Mesmo perdendo SG, consegue fazer uma boa pontuação, certo? É um bom zagueiro, sim, gosto bastante. E queira ou não queira, o Ceará vem cedendo alguns bons pontos aí para zagueiros, ó. Tudo verdinho aqui, ó. O Ceará cede bons pontos para zagueiros adversários. Vejo os zagueiros do Botafogo, o Canu aqui como boa, sim, tá? Mas aqui eu vou ser sincero para vocês. Aqui, ó. Se tirar aqui, ó, zagueiros, tirar o provável, tá? E botar nulo, vai aparecer todos, certo? Quem é o zagueiro com melhor regularidade, né? Melhor média básica na competição, o Pedro Jeromel, tá? Não tá entre os prováveis? Não tá, mas o Renato deve voltar pro time titular esse final de semana, que ele andou revezando agora, né, contra o Furacão. Tem uma média de 5.42 jogando em casa, como eu falei, o melhor zagueiro com média básica, e dentro de casa o Jeromel é sensacional. Mesmo perdendo do SG, faz uma média de 3, 4, 5 desarmes por partida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Bragantino. O Bragantino é um time que oscila entre pontuações cedidas e negativou 2 zagueiros, mas é um time que cede uma quantidade considerável aí, né? E o Grêmio, com o time titular em casa, com a dupla de zaga com o Jeromel e com o Kahneman, sempre é muito forte defensivamente, tá? Mas eu tinha que mostrar isso. Vamos dar uma olhadinha aqui em zagueiros. Pela média aqui, Hever falei, né? Moledo provavelmente deve voltar pro banco, se realmente for jogar o Cuesta, né? Que deve estar retornando contra o Corinthians. Mas pode dar certo, o Corinthians é um time que faz poucos gols, né? David Duarte, gosto bastante dele aqui, é um zagueiro com uma média básica razoável, né? Mas eu prefiro ele fora de casa do que em casa. Percebam, em casa ele tem 2 pontuações boas, mas negativou feio aqui quando foi expulso. Mas é um zagueiro de boa regularidade, vai enfrentar um Vasco que não vive um bom momento, ó, e vem cedendo bons pontos aí para zagueiros adversários. David Duarte aí pode ser uma boa, tá? O Vasco vem cedendo bastante ponto para zagueiro adversário, né? Para fugir assim dos mais badalados, enfim, né? De repente o David Duarte pode ser uma boa realmente. Canu já mostrei, né? Léo Ortiz, vou até mudar aqui, tá? Tem que mostrar porque tem que dar mérito pro cara que ele é o zagueiro com maior número de desarmes na competição. Léo Ortiz é o zagueiro que mais desarma na competição, tá? Tem média de 2.87 jogando fora de casa, mas vai enfrentar um Grêmio que é o Sudo de Rui. Mas perceba aqui, ó, fora de casa, o Ortiz ainda não negativou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Grêmio. O Grêmio cede alguns pontinhos aí para zagueiros adversários. Não é aquela coisa toda, mas eu sou obrigado a dar uma indicada, porque queira ou não queira, né? É o zagueiro com maior número de desarmes na competição, né? E se ele tiver um dia bom aí, 2, 3 desarmes, mesmo perdendo SG, vai te entregar alguns bons pontos. O Alonso é o segundo, aqui o Brasil é o terceiro, e o Cuesta já aparece como quarto, tá? O Cuesta estava mal na competição, mas melhorou bastante, se bem que eu prefiro ele em casa do que fora, tá? Não é aquele Cuesta ainda, né? De carnavais atrás, passados, mas é um cara com muito potencial e vai enfrentar um Corinthians que tem muita dificuldade de fazer gol, tá? Ó, perceba que o Cuesta aqui, ó, fora de casa aqui, ó, vinha muito mal,
mais negativava do que pontuava bem, mas nos últimos 2 jogos fora de casa entregou alguns bons pontinhos, tá? Mesmo perdendo SG aqui, ó, fez 2,80 contra o Sport. E vai enfrentar um Corinthians, gente, que cede alguns bons pontos aí para zagueiros, tá? Ó, perceba aqui, ó. Dependendo da situação aí do jogo, pode ceder alguns bons pontos sim. O Corinthians cede alguns bons pontos para zagueiro. Aliás, o Corinthians cede bons pontos aí para sistemas defensivos, tá? Para sistemas defensivos. Deixa eu ver aqui. Os zagueiros do Fluminense estão muito bem, tá? Estão muito bem, mas estão super valorizados agora, né? Por causa do gol que fizeram, né? Tanto o Lucas Claro quanto o Nino no jogo de ontem. Certo? O Lucas Veríssimo não vem bem dentro de casa, mas vai ter um confronto que de repente pode dar certo aí, né? Tá com uma média de 2,25. Bahia tá com muita dificuldade de fazer gol fora de casa. Negativou apenas uma vez na sexta rodada contra o Flamengo, quando perdeu de 1 a 0. Ó, e o Bahia cede ponto demais pro setor defensivo, ó. Negativou apenas o Cuesta aqui, ó. Chegou a mitar o Gabriel Lacerda. Cede ponto demais o Bahia para sistema defensivo, tá? O Bahia é outro time que cede muito ponto para sistema defensivo. Desculpa, pessoal. Sabino é um zagueiro de muita regularidade, tá? Tá com uma média de 4,34 jogando dentro de casa. Certo? Tá desvalorizado, precisa passar 1,20. Negativou apenas contra o Flamengo aqui, ó, quando perdeu de 1 a 0. Normal, geralmente o Flamengo negativa a maioria dos defensores que joga contra. Mas nos demais jogos aqui, ó, mesmo perdendo SG não negativa, né? De repente pode dar certo. Ainda mais se a gente levar em consideração aqui, ó, que o Atlético Goianiense tá segurando bastante SG, tá? Mas vem cedendo bem bons pontos aí para zagueiros adversários, né, nas últimas rodadas. E esse jogo aqui até tá com um cara de 0 a 0, tá? Vou ser bem sincero. Como é bom a gente ter 10 jogos na rodada pra escalar, né? Aparecem até mais opções, né? Lucas Claro aqui tá muito bem, mas tá valorizado. Tô gostando dele, começar a escalar ele dentro de casa, que ele é um cara que se apresenta bem na bola aérea, certo? Mas nesse momento aqui, pra essa rodada, eu acho que as melhores opções, né? Realmente, ao meu ver, é o sistema defensivo do Grêmio, tá? O Botafogo me agrada bastante, certo? Só não vou porque eu vou tentar ir com o Vinícius ali no meio, né? Deixa eu dar uma olhadinha no Marcelo Benevenuto aqui, ó. O Marcelo Benevenuto não tem média tão boa quanto o Canu dentro de casa, mas tem uma média de 3,63 e também é outro zagueiro de muita regularidade, tá? Os zagueiros do Botafogo são bons zagueiros dentro de casa. Mesmo perdendo SG, conseguem recuperar a pontuação, tá? De repente pode dar certo. Não tá aquela coisa pra zagueiro, né? Não tá aquela coisa pra zagueiro, não. Nesse momento assim, ó, pela dificuldade de se escalar zagueiro, certo? Eu vou fazer o seguinte, tá? Posso até ser criticado, né? Mas paciência, eu vou jogar com a inteligência, né? Por quê? Porque se o Renato poupou, agora a chance dele voltar é enorme. Eu vou dobrar o Grêmio atrás, tá? Vou dobrar o Grêmio atrás. O Red Bull Bragantino tem um bom ataque? Tem um bom ataque, mas fora de casa não é um time que faça tantos gols assim, né? E o Grêmio também não é um time de levar tantos gols assim, com um pouco de sorte e dependendo das circunstâncias do jogo pode até ser um 0 a 0. Percebam, o Grêmio aqui tem uma média de gols sofridos como 0,78, né? E o Bragantino tem uma média de gols como mandante 0,89. Isso é bom, menos de um gol por partida, tanto de um lado quanto do outro. Tá? Percebam aqui, ó, o Bragantino fez gols fora de casa, mas sempre fez um golzinho, certo? O Grêmio vem sofrendo gols dentro de casa, sempre vem, mas sempre um golzinho, né? Mas queira ou não queira, o Kahneman e o Jeromel são os zagueiros nesse momento da competição, né? Com melhor média básica, né? Isso é importante porque SG tá complicado, né? Então você tem que escolher zagueiro que te traga algo a mais, tá? Percebam aqui, ó, zagueiros entre os prováveis, certo? David Braz é o segundo, né? E se a gente colocar aqui nulo, ó, o Jeromel é o primeiro, certo? E o Kahneman é o quarto. Veja como os zagueiros do Grêmio conseguem pontuar bem. Por quê? Porque queira ou não queira, como a gente viu aqui, ó, pontuação média, tá? Não pontuam tanto, mas se você botar aqui esquecido do SG e botar desarme, ó, Botafogo e Grêmio são os zagueiros que mais desarmam jogando dentro de casa. Vamos lá para os nossos queridos laterais, já vamos deixar em desarme. Quem é que vem desarmando muito com seus laterais dentro de casa? Novamente Botafogo. Vejam como o sistema defensivo do Botafogo dentro de casa funciona, mesmo sofrendo gols, porque são jogadores que conseguem recuperar a pontuação em outros quesitos, em outros scouts, como desarme, por exemplo. E aqui tem o Vitor Luiz que ainda bate pênalti, certo? Palmeiras também me agrada muito, tá? Vai enfrentar um Galo que é ofensivo, mesmo sem o Keno deve partir para cima. Aqui o Vinha também me agrada bastante. Aqui me agrada bastante também o Jonathan, tá? O Felipe Jonathan, porque mesmo não cedendo tanto desarmes assim o Bahia, porque é um time que não ataca tanto fora de casa, né? O Felipe Jonathan é um dos melhores laterais da competição, um dos que tem a melhor média básica, participa direto de assistência, pontua melhor fora de casa, pontua, mas eu acredito que agora dentro de casa ele vai ter chance nesse jogo, de repente até de segurar o SG, certo? E dos times que vão jogar fora, quem é que cede muito desarme aí para lateral adversário? O Atlético Paranaense, tá? Então quem sabe aqui, ó, se quiser dar uma arriscada aqui num Patrick da vida, né, algum lateral do esporte, de repente para desarme pode estar valendo, mas estão muito valorizados porque seguraram o SG contra o Galo. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede aí desarme? Santos.
mas os laterais do Bahia não conquistam tantos desarmes aí. Quem é que mais conquista desarmes jogando fora de casa? Internacional, certo? Internacional conquista bastante, Vasco também conquista, mas o Goiás não cede tanto, né? Aqui o Corinthians já cede um pouco mais. Então, Internacional para desarme fora de casa é o time que mais conquista desarme com seus laterais, e dos times que vão jogar em casa, Botafogo é o que mais conquista, vindo logo atrás aí o Palmeiras e o Santos. Isso em termos de desarmes. Vamos dar uma olhadinha em termos de pontuação média. Em termos de pontuação média aqui, ó, Fortaleza pontuou muito bem com seus laterais, muito por causa do SG, tá? Mas eu tenho que dizer que apesar de ter um rodízio ali, né, entre os 4 laterais do Fortaleza, você quase não sabe, esse que é o problema, você quase não sabe quem é que vai jogar o certo, que o Rogério troca direto ali, mas pontuam bem sim dentro de casa, certo? Curitiba vem pontuando razoavelmente bem também, né, assim como o Sport, mas o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense não cedem tanto. Quem é que mais cede pontos aí para laterais adversários jogando fora de casa? Bahia. Felipe Jonathan aqui, vejo com bons olhos novamente, tá? E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto? Internacional. Aqui também vejo, né, com bons olhos aqui o Heitor, tá? O Heitor tá muito bem na competição, certo? Vamos lá para os nossos queridos atletas aqui, botar para filtrar a lateral. Vamos lá. Deixar pela média mesmo. Ó, o Heitor nesse momento é o lateral com melhor média na competição. É o que tem maior número de assistência. Um dos que tem maior número de assistência já tem 3. Cruza muito bem a bola. Porra, ontem 1 minuto de jogo. Ele cruzou com a direita. Foi interceptado. A bola voltou. Ele meteu de esquerda. Pô, o Abel Hernandes cabeceou. Parece que de olho fechado para fora. Todo torto. Podia já ter feito um gol ali já no início, né? Mas cruza muito bem a bola o Heitor. E pega bastante, tá? É um cara que tá desarmando bastante também. Tem média de 8.10. Prefiro ele fora de casa do que dentro de casa, né? Porque ele dá mais combate. Vamos dar uma olhadinha aqui no Corinthians. Ó, o Corinthians cedeu muitos pontos aqui para os laterais do Flamengo, né? O Ramon entrou depois, não conta. Madison pontuou bem também, né? Muito porque fez o gol, mas cedeu alguns bons pontos. O Corinthians cede bastante ponto para lateral, tá? Cede bastante ponto para lateral. O Heitor me agradou e me agradou bastante, ainda mais, né? Jogando no time que é líder da competição. Você tem que sempre apostar nos times na parte de cima da tabela. Vitor Luiz vejo com bons olhos também, tá? Apesar de ter médias melhores fora do que dentro de casa, é o lateral que bate pênalti, tá? É um dos melhores laterais com média básica na competição, certo? Vem muito bem, com uma regularidade tremenda, né? Talvez ele ali, o Bruno Pacheco, o Ceará, inclusive, porra, o Guto deixou o Bruno no banco, nem avisou ninguém, né? Time de bons baratos, canal se deu mal. Ó, negativou o Julião aqui, mas o Barcelos fez 11.2, né? Jogando pela esquerda. O Vinha fez 8.8 jogando pela esquerda. Saravia, Moisés fez 6.3. O Ceará cede bons pontos aí para laterais, tá? Vitor Luiz tá entre as melhores opções, tá? Enquanto para zagueiro tá complicado, vejo laterais muito bons para rodada aqui. Ó, o Tinga. O Tinga tá com uma regularidade tremenda, a média de 5.57 jogando em casa. Percebam aqui, ó, as médias do Tinga aqui, ó. Muito por causa do SG, sim, mas tira o SG, mesmo assim ele vai te entregar alguns bons pontos, tá? Tem uma regularidade muito grande. Fluminense não cede tantos pontos aqui, tirando o Arana aqui que fez um gol, né? Aquele 1-1. É um time que não cede tantos pontos, já cedeu mais. Agora nesse momento não vem cedendo muito não. Mas o Fortaleza é a melhor defesa da competição, de repente pode dar certo. Mas nesse momento assim, ó, se não fosse o Fluminense, se fosse outro time, mas o Fluminense tá com um ataque bem chato, tá fazendo bastante gol, né, de repente poderia dar certo. Felipe Jonathan vejo com bons olhos aqui, certo? Por mais que ele tenha médias melhor fora do que dentro de casa, tá? É um jogador de muita regularidade, negativou apenas aqui, ó, no 1-1 contra o Fortaleza. Nos demais jogos sempre te entrega alguns bons pontos. Gosto mais dele fora de casa, gosto, mas vai enfrentar um Bahia. E ó, vem cedendo bons pontos aí pra... Olha só, o Abner fez 12.3 jogando pela esquerda. Cede alguns pontos. Ó, o Bruno Pacheco fez 5.7 jogando pela esquerda também. Reinaldo 4.4 jogando pela esquerda. Não, o Bahia cede alguns bons pontos pra laterais sim, tá? Felipe Jonathan é uma boa, sim, é uma boa pra rodada. Então aqui, ó, Heitor, Felipe, o Felipe Jonathan, o Vitor Luiz, né? Os laterais do Galo, eu vou segurar um pouquinho porque esse confronto vai ser meio complicado, certo? Vejo, apesar de tudo, vejo o Vinha como boa sim e vou mostrar o porquê, tá? O Vinha tá com uma média de 4.55 jogando em casa, tinha negativado na 17ª, agora voltou a pontuar novamente, tem uma regularidade tremenda, perceba aqui, ó, o Palmeiras sofreu gols em todos os jogos dentro de casa. Mesmo assim, o Vinha consegue te entregar alguns bons pontos. Por quê? Porque desarma. Olha só, fez 8 desarmes contra o Ceará. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Atlético. E aí, o Atlético é um time que cede bastante pontos aí para laterais, tá? Cede alguns pontinhos aí, ó. Só negativou realmente o Gabriel Dias. Não, cede alguns pontinhos sim, tá? Não chega a ser ali um Bahia, né? Cede bastante, né? Não chega a ser um Ceará, mas cede alguns pontinhos sim. Tudo fora de casa me agrada bastante, tá? Tá com uma média de 4.89, certo? Vai enfrentar um Curitiba que tem dificuldade de fazer gols. E perceba aqui as pontuações do fora de casa. Eu sempre falo que é um lateralzinho barato, né? Que de repente vai te entregar alguns bons pontos aí jogando fora. É o Dudu do Atlético Goianiense.
Negativou o Madison. Mitou o Felipe Jonathan. Cedeu já alguns bons pontos. Não cedia tanto assim, né? Oscila bastante, depende da circunstância da partida. Se manter o SG, vai pontuar bem. Mas se bem que o Dudu é um lateral com média básica de 2.16. Inclusive, média básica, né? Média básica sempre salva a gente, né? Sempre dá uma luz para ver qual é os defensores que podem te entregar alguma coisa, mesmo perdendo o SG. Ó, Vitor Luiz é o melhor lateral com média básica, né? Disponível para rodada. O Vinha e o segundo, Felipe Jonathan terceiro, o Heitor o quarto e o Ruela o quinto, né? Ó, o Dudu tá aqui, ó. Ó, realmente, assim, ó, eu vou dizer para vocês, tá? Os melhores laterais aqui para rodada estão aqui pela média básica. Independentemente do confronto, tá? São laterais que vão te entregar alguma coisa, mesmo perdendo SG. Né? Mas nesse momento aqui, ó, eu vou ficar... Vamos dar uma limpadinha aqui. Nesse momento aqui eu vou ficar na lateral. Tá? Pela média. O Heitor, tá? Tá jogando demais, muita regularidade. Um dos laterais com maior número de assistência e desarmes na competição. Certo? Meu outro lateral vai ser o Felipe Jonathan, tá? Felipe Jonathan aqui, ó, vira e volta a dar uma mitada, mas é um cara também de muita regularidade. Eu acho que o confronto aí é favorável. Tem outras boas opções? Tem, mas nesse momento eu vou com os dois, tá? Ah, tá dobrando o Santos e o Grêmio? Tô dobrando aí porque dei uma estudada no confronto aí, dei uma estudada aí nos gols sofridos e conquistados dentro de casa aí, né? E o Santos tem uma perspectiva boa aí de repente de um provável SG. Mas são dois, queira ou não queira aqui, eu tô escalando o lateral com o maior número de desarmes na competição nesse momento. E o segundo goleiro com o maior número de defesas difíceis, né? Mesmo que perca o SG, de repente tem uma chance aí considerável, né, de recuperar, já que o Bahia não vem tão bem, né? E a dupla de zaga do Grêmio é porque realmente, pra mim, é a melhor dupla de zaga, né, em atividade no país. O Renato é porque faz muito rodízio, tudo, e o Grêmio não tá tão bem assim. Mas quando os dois jogam junto, é muito difícil fazer gol no Grêmio, tá? E o Heitor tá subindo demais, né? O lateral ali, e tá com muita assistência, tá desarmando bastante. O Internacional é líder da competição e o Corinthians não tá tão bem assim. Então esse é o meu raciocínio nesse momento, certo? Vamos lá para nossos meias, pontuação média. Quem vem conquistando muito pontos com os seus meio campos dentro de casa, Flamengo, tá? Ali, ó, Everton Ribeiro tá jogando demais, Thiago Maia tá desarmando muito, o Arrascaeta, se voltar, é o Arrascaeta, né? Um cara com potencial enorme, certo? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que tá cedendo muito ponto aí pra jogar no meio de campo? Red Bull Bragantino, tá? Então aqui, de repente, se voltar um Alisson, um Jean-Pierre, são boas opções pro meio sim, porque o Grêmio dentro de casa é muito forte. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto? Corinthians. Corinthians cede ponto demais aqui, ó. Disparado é o time que mais cede pontos para jogadores de meio de campo, tá? E o Internacional, por mais que não conquiste muito, por que eu digo que não conquiste muito? Porque ele faz mais pontuação através, né, de gols, né? Tanto com o Patrick, né, quanto com o Galhardo, que são jogadores de meio, mas que geralmente fora de casa tem uma certa liberdade para chegar à frente. Os times que vão jogar fora de casa, quem é que mais pontua, né? Tem pontuação média com seus meias, é o Red Bull Bragantino, tá? E muito aqui também por causa do Raul, tá? O Raul desarma uma monstruosidade, né? Jogando fora de casa. Então o Grêmio, como é um time que propõe jogo, né? Que retém a posse de bola, de repente o Raul pode dar uma boa pontuação, te entregar uma boa pontuação e 3, 4, 5, 6 roubadas de bola nesse jogo. Certo? Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui em desarme. Deixa eu ver desarme. Ó, o Internacional é o time que mais desarma e o segundo é o Bragantino. Realmente, o Raul aqui é uma boa e com certeza aqui, ó, o Patrick, né, agora vendo o número de desarmes aqui, ó, Patrick e o Galhardo pelos gols, tá? E dos times que vão jogar em casa, tá, os que mais cedem pontos aí de desarme, em termos de desarmes, para meio campo adversário é o Grêmio, como eu falei, é o time que joga com a posse de bola, então proporciona ao adversário desarmes. O Bragantino aqui, ó, realmente o Raul pode ser um jogador de segurança para essa rodada, tá? Pode entregar bons pontos aí. E o Botafogo também cede bastante. Por mais que não conquiste tantos desarmes assim, né? Mas também não é o que menos conquista. E também não tá entre os que mais conquista aqui, ó. Tá em quarto, mas é um time que desarma bastante. Sobral aqui também pode ser uma boa, tá? E dos times que vão jogar em casa, Curitiba vem desarmando muito, certo? Então aqui, ó, o Matheus Galdesani, por exemplo, que voltou a jogar bem, desarmar em média 3, 4, 5 bolas por jogo, pode ser uma boa sim. Dos times que vão jogar fora, quem é que mais cede desarme? São Paulo, certo? E o Vasco da Gama. Mas o Goiás não conquista tanto. O Flamengo já conquista um pouquinho mais. Thiago Maia aqui de repente pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa porque o São Paulo acredita que não vai lá pro Maracanã para se fechar. Vai ser dois times que vão propor jogos, né? Acredito eu. Vamos dar uma olhadinha aqui em gols, né? Que é a alegria do povo. Ó, realmente, os times que mais vem fazendo gols com meias dentro de casa é o Botafogo e o Palmeiras, certo? E o Ceará cede uma quantidade considerável, tá? Então, meias do Botafogo ali, ó, o Caio, de repente, pode dar certo, tá? Pode ser uma boa, realmente. E dos times que vão jogar fora, quem é que mais faz gol? Internacional e Ceará. Ceará aqui muito por causa do Vinícius. São Paulo também vem fazendo gols com seus meias, tá? Vitor Bueno tá chutando bastante fora da área, né? Mas aqui o Galhardo é fora do comum, né? Não tem nem comparação. Dos times que vão jogar em casa, quem é que mais sofre gols de meia atacante? O Sport. Então aqui, se jogar o Cidadino é uma boa, tá? O Cidadino é um jogador que tem uma excelente média jogando fora de casa, certo? Dá uma linha assistência aqui, já que eu tô vendo gol também.
Ó, o Flamengo e o Grêmio e o Sport são os times que mais tem gols em origem de assistência de jogador de meio de campo. E o Galo também já tomou bastante gol aí, o Vasco também. De repente o Palmeiras aqui, ó, algum jogador do Palmeiras pra essa rodada pode ser uma boa, ainda mais se o Galo, ainda mais levando em consideração que o Galo não vem bem, né? E o Palmeiras também cede bastante, tá? De repente o Natan aqui pode dar certo. Mas novamente o Internacional se destaca. Realmente, o meio campo do Inter jogando fora de casa é muito forte, tá? E o Corinthians também vem sofrendo bastante gols aí com origem e assistência em jogador no meio de campo, certo? Pra mim aí eu vejo boas opções sim, nesse momento, certo? A melhor de todas aqui, não tenho o que falar, é o Galhardo, posso até abrir, certo? Tem médias melhores em casa do que fora, mas em fora tem uma média de 2.99, sensacional, negativou apenas aqui contra o Goiás, ficou no banco, né? Mas os demais jogos aqui, ó, vem muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Corinthians. Corinthians, ó, mitou o Everton Ribeiro, Diego também fez ponto, aqui o Arão, Thiago Maia mais defensivamente, tinha Mota um pouco mais avançado também, pontuou bem. Menino, Lucas Lima também fez os pontinhos. O Corinthians cede uns pontinhos aí, ó. O Honda um pouco mais avançado ali, ó, 6.8. Bruno Lazari, 10 pontos. Olha, o Corinthians cede bons pontos aí para meias atacantes, tá? Meias ofensivos, certo? Vinícius, não dá para deixar de fora o Vinícius assim numa indicação, vamos supor. O Vinícius tem média melhor de fora de casa do que em casa. Tem uma média de 7.08. Percebam aqui, ó, o Vinícius tá sensacional, é um jogador de muita regularidade e vem finalizando e finalizando demais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Botafogo. O Botafogo segue nos pontinhos, hein? Não é aquela coisa toda. Não, negativo aqui. Mas por Dores cedeu em termos de desarme. Ó, o Sobral de repente pode ser uma boa mesmo. Até o Carlos Sanches estava mal na competição, fez 4.2. O Fluminense não cede tanto assim, mas o Vinícius pelo desempenho dele tá valendo, tá? Inclusive se a gente botar aqui, ó, em termos de finalizações, vamos dar uma olhadinha aqui. Finalização defendida que é o que dá mais, por exemplo. O Vinícius é o cara que mais finaliza, o segundo é o Galhardo, tá? Então esses caras aqui dificilmente dá pra deixar de fora. O Otero dá pra dar uma escalada, tá? Tem uma média de 3.40, vai enfrentar o Internacional, vai. Mas é um cara que finaliza muito de fora da área. Aqui contra o Flamengo ele foi substituído já no primeiro tempo, se eu não me engano, no início do segundo. Mas é um cara que tem uma média de 3, 4 finalizações por partida, tá? De repente, pelo número de finalizações, pode ser dê certo. Sobral é outro monstro também. Foi mal na última, foi. Mas é um cara de muita regularidade, tem uma média de 4.20, certo? Tem médias melhores em casa do que fora, mas é um cara que te entrega facilmente 2, 3, 4 pontos, né? Numa rodada um pouco mais difícil, certo? Então não dá para deixar o Sobral também de fora numa indicação. É complicado. Thiago Neves já começa a aparecer ali em finalizações, tá? Vamos voltar para a média, né? Vinícius, Giovanni Augusto vive um momento sensacional. Se encaixou naquele time do Curitiba, tá? Tá com médias tão boas dentro de casa quanto fora. Tá uma média de 5.46, certo? Ó, tá com uma regularidade tremenda. Vem muito bem, né? Vem muito bem. Vem desarmando, dando assistência, finalizando bastante. Acredito que o Giovanni Augusto é uma boa sim pra rodada. O Atlético Goianiense cede alguns pontinhos aí, ó. Cede um pontinho, não. Cede bastante aqui pro Gabriel Sara, cedeu bastante. O Curitiba cede bons pontos para o Atlético Goianiense cede bons pontos aí para jogadores de meio campo. Giovanni Augusto com certeza pelo momento que vive está entre as melhores opções. Patrick, como eu falei, acho uma baita uma opção. Gosto mais dele em casa do que fora, mas não dá para negar que ele vem numa crescente fora de casa. Tá um pouco valorizado, tomem cuidado, 10.40, certo? Tem média de 3.67 jogando fora de casa. Percebam, mas fora de casa ele vem numa crescente, tá? E nos últimos jogos ele tá muito bem. Como a gente viu, o Corinthians é um time que cede bastante desarme, né? Para jogador adversário e o Internacional faz bastante fora. Everton Ribeiro vive um bom momento. Vejam como tem bastante meia, gente, para rodada. O Everton Ribeiro tem uma média de 3.65 jogando em casa, né? Mas vem muito bem. Em casa, às vezes ele dá uma apagada, como aconteceu aqui contra o Red Bull Bragantino, né? Mas geralmente ele tá participando diretamente da maioria dos gols do Flamengo, né? E ainda tem o Arrascaeta se caso voltar. Deixa eu ver o São Paulo. São Paulo cede uns pontinhos aí, não é aquela coisa toda, mas cede uns pontinhos, né? Mas o Everton Ribeiro não dá para deixar de indicar, né? É um jogador ali cerebral ali pro Flamengo, né? Ele que organiza a maioria das jogadas ofensivas, tem a bola parada a seu favor, complicado deixar de fora, né? Raul, como a gente viu ali, ó, Raul para desarme é uma boa assim para rodar, tá? Raul tá com 38 desarmes em 10 jogos, isso é uma média de quase 4 desarmes por partida. Fora de casa tem uma média de 6.50 e vai enfrentar um Grêmio que é um time que propõe jogo, tá? Ou seja, vai possibilitar as roubadas de bola, né, do Raul. Percebam aqui, ó, 4 desarmes contra o Flamengo, 4 desarmes contra o Atlético Goianiense, 6 contra o Vasco, 5 contra o Atlético, né? Então ele faz em média 4, 5, 6 desarmes por partida jogando fora de casa. Deixa eu dar uma linha no Grêmio. Giovanni Augusto foi bem, deu assistência de desarme. E o Grêmio é um time que cede uns pontinhos aí para jogador de meia, tá? Cede alguns pontinhos sim. Realmente o Raul é uma boa para rodada, principalmente em termos de desarme aí, pode te garantir alguns pontos aí, né, tranquilamente contra o Grêmio, né?
Natan fora de casa contra o Palmeiras aí já é uma incógnita. O Altério para chute fora da área. Patrick de Paula tá muito bem dentro de casa. Mas daí aqui o bicho já começa a pegar um pouquinho mais, tá? Pra mim os melhores, realmente os melhores pra rodada aí é Raul pra desarme, tá? Otério pensando em finalização. Everton Ribeiro, complicado deixar ele de fora aí nesse momento. Patrick vive um bom momento, peça-chave no Internacional. Sobral, muita regularidade. Giovanni Augusto, momento sensacional. Vinícius tá finalizando demais, né? Tá fazendo gol quase todo jogo. Bate falta, bate canteio, difícil deixar de fora. Assim como o Galhardo também, tá? Então pra meia tem bastante. E olha que eu não mostrei outros meias aqui, tá? Poderia ter mostrado outros meias aqui, ó. Poderia ter mostrado Natan, que não é ruim pra rodada não. Galdesani, que tá começando a ter uma regularidade tremenda aqui, ó. Média de 5.32 jogando em casa. Voltou a desarmar de novo, ó. É um cara que te entrega bons pontos, certo? Poderia ter indicado ele também, né? Pra mim tá recheado essa rodada, só que não dá porque senão vai ser 2 horas de vídeo, né? Patrick de Paula, eu gosto muito dele dentro de casa, olha só. Tem uma média de 5.63 jogando em casa e faz geralmente 3, 4 finalizações por partida. Tá com uma regularidade tremenda, né? O Galo não tá bem, faz alguns jogos que não vence, né? O Palmeiras tá com moral na Libertadores, tava mal no Brasileiro, mas depois desse 3-0 pode se reerguer aí. Mas vai ser um jogo difícil, né? Então tem muito jogador, tá? Tem muito jogador de meio aqui, certo? Tem bastante jogador de meio de campo. Mas nesse momento aqui, tá? Eu vou optar, né? Ficar com os jogadores de maior segurança, vamos dizer assim, né? Jogadores que estão entre os que mais finalizam, como a gente vê ali. Eu vou ficar com o Galhardo, o Vinícius, tá? O Vinícius. Queria ir muito com o Giovanni Augusto, queria ir muito com o Sobral, mas não dá, só dá pra escalar um. Queria ir muito com o Everton Ribeiro, até com a Arrascaeta se ficasse provável. Raul tá me chamando muita atenção pelo desarme. Eu gosto muito dele pra finalização, mas só dá pra escalar um, tá? E eu vou escalar o Patrick, certo? Pela quantidade de pontos aqui, ó, como a gente viu aqui, ó. Se a gente botar aqui, ó. É que tá meias. Vamos botar desarmes. O Internacional é o time fora de casa que mais desarma com seus jogadores de meio de campo. Pontuação média. E o Corinthians é o time que mais cede pontos jogando em casa contra meio de campo, né? E como o Patrick tá muito bem e o Pantera Negra, vou botar ele, tá? O meio campo do Internacional é muito forte, assim como o meio campo do Ceará também é muito forte, certo? Assim como o meio campo do Flamengo também é muito forte, né? Queria muito aqui, ó, com o Everton Ribeiro, com a Arrascaeta. Vou pensar até... Mas o São Paulo é um adversário chato fora de casa, né? Defensivamente não é tão frágil assim, né? Mas o ataque do Flamengo é bem efetivo. Mas vou pensar ainda, tá? Com carinho, né? Vou ter cartoleta suficiente para isso, porque não vou gastar todas aí. De repente, para ir um Arrascaeta aí nesse meio aí, né? Ainda vou pensar com carinho. Só tô tentando apostar mais nesse momento no líder do campeonato, que é o Internacional, tá? E o Internacional é um dos melhores visitantes da competição. E o Corinthians não vem bem. Vamos lá para atacante. Meu Deus, esse vídeo deve estar ficando longo, que é uma coisa. Média. Quem mais conquista pontos com atacante dentro de casa? Flamengo. Flamengo tem um poderio ofensivo tremendo ali. Pedro no momento sensacional. Poder de síntese enorme, né? Bruno Henrique vai voltar agora. Muita movimentação. O Flamengo com o Bruno Henrique produz muito. Produz demais, certo? Então com certeza aqui, ó, não dá para deixar de fora pelo menos um atacante do Flamengo. Palmeiras também vem pontuando bem com seus atacantes dentro de casa, muito por causa do Wesley ali, tá? Tá bem, o Luiz Adriano oscila bastante, às vezes faz 2, 3 gols de uma vez só, às vezes passa 2, 3 jogos em branco, certo? O Bigode também faz bastante gols, né, quando tá jogando, então o ataque do Palmeiras ali anda funcionando, a defesa que tá meio complicada dentro de casa, certo? E dos times que vão jogar dentro de casa aqui, quem pode surpreender? O Goiás, tá? O Vinícius. Vinícius, eu venho falando desse menino faz tempo, quem acompanha o canal sabe. Tá? Só não vou escalar ele porque tem outros jogadores aí dos times que estão na ponta de cima da tabela, né? Que eu vou escalar, porque se não escalar corre um risco tremendo. Mas é que o Vinícius tem uma média de 7.18 jogando em casa. Percebam as pontuações desse menino dentro de casa. São sensacionais, tá? É um menino muito participativo. De repente aí pra rodada ele pode surpreender. Com certeza no time de bons baratos do canal vai estar. Vamos dar uma olhadinha aqui dos times que vão jogar fora. Quem é que cede muito ponto para atacante? Ó, o Vasco. Por incrível, visto como o Vinícius pode ser uma boa, né? Até um He-Man ali, ó. De repente para bater um pênalti, né? Pode surpreender, certo? E depois vem o Galo. Vejam como os atacantes do Palmeiras realmente não são ruins para essa rodada. Principalmente o Wesley ali, que é muito participativo. Só que o Wesley tá valorizado demais. Marinho aqui nem vou contar tanto, que o Marinho é um caso à parte, né? Assim como o Galhardo. E jogando em casa, quem é que cede muito ponto aí? Aqui tá bem equilibrado, tá? Tá bem equilibrado mesmo. Mas me chama um pouquinho de atenção aí, quem sabe aí o Botafogo e o Flamengo, que também cedem bons pontos para atacante. E o ataque do São Paulo é bem efetivo, de repente pode aí realmente dar certo. E o Ceará aqui eu já conto mais o Vinícius, porque os atacantes ali agora Sobe jogou algumas partidas, agora o Clebão voltou, né? Meio complicado. E fora de casa, quem é que mais conquista pontos aí com o atacante? O Galo, né? Mas dessa vez não vai ter o Keno. Mas quem sabe um Savarino aí pode dar certo. Queira ou não queira, o Galo é bem efetivo e o Palmeiras vem sofrendo muito gol dentro de casa. Vamos dar uma olhadinha e falar em gol. Como é que tá em gol aí?
realmente os times que mais fazem gols dentro de casa com seus atacantes, ó, o Grêmio faz muito gol, o PP aqui, ó, uma excelente, certo? E o Flamengo também, ó, o Flamengo também faz muito gol, por mais que o São Paulo não sofra muito, o Flamengo do ataque o ataque do Flamengo é muito efetivo, tá? Muito efetivo. E quem é que sofre muito gol aqui que vai jogar fora de casa? O Vasco. Então o Vinícius de novo me chama a atenção aqui, ó. Tô olhando pro Vinícius direto pra essa rodada, mas daí como é que eu vou deixar um PP de fora? Como é que eu vou deixar o Marinho de fora? É complicado, tem que ter peito. Mas o Vinícius eu vejo como uma boa assim, tá? E dos times que vão jogar em casa, quem sofre muito gol de atacante, Botafogo de novo. Botafogo vem sofrendo muito gol de atacante. Então, dependendo de quem for jogar aqui no ataque do Ceará, fiquem de olho, né? De repente pode dar certo. E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que mais faz gol com o atacante? O Galo. Normal, tá entre os times mais ofensivos da competição, né? O São Paulo joga assim. E por mais que o Galo não esteja bem nos últimos jogos, não consiga vencer, certo? É um time ainda que produz bastante, né? E de repente dá pra dar uma arriscadinha a um atacante do Galo. Certo? Dito tudo isso aí, Marinho não tem como deixar de fora, né? Marinho tem uma média de 13,41 jogando em casa. Uma coisa absurda, percebam as pontuações do Marinho, né? Deixa eu dar uma olhadinha se o Bahia cede bastante ponto aqui. Fernando Pacheco, depois não sei, mas aqui teve substituição, tá? Fabinho também cedeu uns pontinhos. Matheus Gonçalves jogando um pouco mais aberto, cedeu, né? Kleber mais centralizado. Luciano, né? Pablo, nem tanto. O Bahia cede alguns pontos, mas assim, ó, não interessa muito quanto pontos o Bahia cede, né? Interessa que o Marinho é um dos jogadores que mais finaliza na competição, produz demais, bate falta, escanteio. Claudinho vive um bom momento, não posso deixar de indicá-lo, tá? É um cara de muita regularidade, mas tá muito valorizado, né? Precisa de 10,30 para começar a valorizar, tomem cuidado, né? Mas tem uma média de 5,38 fora de casa. É um cara que tem realmente bastante regularidade, vem crescendo muito da 15ª rodada para cá, vem fazendo gol todo jogo, mas vai enfrentar um Grêmio, né? Que é osso duro de roer, principalmente se tiver um Keno e um Jeromel. Aqui o Vinícius eu já mostrei, né? Vamos sair um pouco dele. Daqui um cara que pode surpreender na rodada, tá? O Kaiser é um dos atacantes com média fora de casa melhor, tá? Tem uma média de 8,70 jogando fora de casa. Dentro de casa não dá pra escalar o Kaiser, é complicado. Mas fora o cara realmente incomoda, tá? E faz bastante pontos, faz gols. Vai enfrentar um Sport que andou cedendo bons pontos aí pra atacante. De repente aí pode dar certo o Kaiser, tá? Pode surpreender. Ele e o Vinícius, pra sair dos mais escalados aí, podem sim ser boas opções pra essa rodada. Pedro não tem como deixar de fora, né? É um cara que tá aí fazendo gol toda a rodada. Sensacional, matador pra caramba. Todo mundo sabe que se ele não fizer gol, não pontua bem, mas se fizer gol, né? A chance é enorme de sair gol, porque realmente o cara tá fazendo um gol por partida praticamente. São Paulo cede alguns bons pontos assim para atacante aqui, o Robson fez gol, né? De repente pode dar certo sim, né? O Pedro realmente tá entre os melhores aí atacantes da competição no momento. Luciano, né? O São Paulo se faz bastante gol, mas aqui o jogo vai ser complicado, né? Eu tô até evitando, mas daria um favoritismo um pouco maior aí pro Flamengo pelo que vem produzindo aí. Certo? Bruno Henrique aqui também, ó, realmente produz bastante dentro de casa, uma média de 4,82, certo? Negativou aqui na 16ª rodada contra o Red Bull Bragantino, né? Mas esse aqui foi um jogo que, se eu não me engano, ele não saiu jogando, entrou só no segundo tempo, certo? Mas é um cara que produz bastante dentro de casa, né? Acredito que realmente é boa opção sim. Dá uma olhadinha aqui. O atacante tá bom, tá? O Wesley vem muito bem, mas tá super valorizado, precisa de 10,80, mas tá com uma média de 5,08 jogando em casa. Só negativo aqui contra o Internacional, nos demais jogos vem produzindo bastante, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Como é que tá o Galo? Olha, o Galo cede bastante pontos aí para atacantes adversários, tá? O Galo fora de casa tá cedendo bastante ponto para atacante adversário. O Wesley com certeza tá entre as melhores opções aí para rodada. Savarino também tá numa crescente, meteu bola na trave, né? Gosto mais dele em casa do que fora, mas tá com uma média de 2,73 jogando fora. Savarino cresceu muito aqui, ó. 11ª, 12ª, 13ª. Vem numa crescente, tá? Vem pontuando muito bem, certo? A última vez que ele negativou foi lá na 9ª rodada. Isso já faz muito tempo. Ó, o Palmeiras cedeu uma enormidade de ponto pro Robson. Mas também tirando o Robson ali, depois os outros atacantes, difícil. O Rogério também fez uma assistência. O Palmeiras, apesar de tudo, não é um time que cede tanto ponto assim para atacante, não. Acontece o contrário, o Galo já cede mais, certo? Tem bastante jogador assim. O Jenderson joga melhor dentro de casa. Kleber voltando agora contra o Botafogo, como a gente viu, de repente pode ser uma boa, tá? Mas até a live a gente vai poder decidir, né? Tem bastante opções aí. Nesse momento eu vou ser sincero com vocês, né? Não dá para deixar de fora um Marinho, por exemplo, né? Produz demais. Claudinho vive um bom momento, né? Vem fazendo gol aqui nos últimos jogos, tá bem demais. Vai ter um confronto complicado contra o Grêmio. Esse menino aqui, ó, queria escalar ele, né? Mas tá me faltando um pouquinho de coragem, porque deixar de fora aí alguém do Flamengo é complicado, né? Deixar um PP de fora é complicado. O Kaiser fora de casa vem muito bem. Pedro vive um bom momento, certo? Mas nesse momento aqui eu vou botar o Bruno Henrique, tá?
Vou botar o Bruno Henrique, por quê? Porque o Pedro tá começando a ficar muito visado, né? A marcação em cima dele, enfim, tudo. O São Paulo não sofre tantos gols assim por dentro, né? Então eu vou colocar o Bruno Henrique. E meu outro atacante aqui, ó, é como eu falei, na live até sábado, posso até mudar, mas por enquanto vai ser o PP, tá? Vai ser o PP, pelo que produz o PP. Nesse momento tô indo com 3 jogadores do Grêmio, certo? E 2 do Santos. 3 do Santos, né? E 3 do Internacional, certo? Então, se fosse para escolher um treinador, nesse momento eu escolheria ou o Renato, ou o Cuca, né? Ou até mesmo o Kudê, tá? Vamos, inclusive, dar uma olhadinha quem insere mais, quem insere menos aí. Técnico, né? Pontuações médias, conquistadas e cedidas. Quem mais conquista pontos com os seus treinadores dentro de casa? Flamengo, tá? Domenech vem conquistando bastante, mas o São Paulo tá entre os times que menos cede. Aliás, é o time que menos cede pontos, tá? Por isso que eu digo que esse confronto vai ser complicado. Mas o Flamengo tem um timaço, né? E produz muito ofensivamente. Depois do Flamengo, quem vem conquistando muitos pontos aí? Fortaleza. Que é o time defensivamente melhor na competição e vem sofrendo poucos gols dentro de casa. E o Fluminense até que cede uma quantidade razoável, tá? Razoável, né? O Santos vejo como boa, porque por mais que o Cuca não pontue tão bem assim dentro de casa, o Bahia, dos times que vão jogar fora, é o segundo que mais cede, tá? Só perde pro Vasco, tá? O Grêmio aqui tá meio equilibrado, Renato. Internacional fora de casa conquista mais ou menos, né, aquela coisa, mas o Corinthians é o que mais cede, né? O Corinthians é o que mais cede. É, realmente, eu tô bem em dúvida aqui, né? Nesses dois aqui, ó, o Cuca, né? Porque é o segundo que mais cede, o Bahia. Ou o Kudê, né? Porque o Corinthians é o que mais cede jogando em casa. E o Renato é por uma questão de feeling aí, intuição aí, né? Tô indo com o PP na frente, de repente pode dar certo. E o Flamengo também pontua bastante, tá, gente? O Flamengo também pontua bastante. Realmente, assim, ó, eu vou dizer, eu tô bem em dúvida, tá? Eu tô bem em dúvida em alguns setores aqui, certo? Nesse momento, olha aqui. O líder da competição é o Internacional, né? O Kudê vem pontuando muito bem. O Corinthians não tá bem, né? O Domenech vai ter um confronto mais complicado, certo? O Cuca também me agrada bastante, por mais que não pontue tanto assim. Acho que é um confronto que tem chance aí do Santos vencer bem, né? O Bahia não tá essas coisas todas e o Mano joga mais no contra-ataque, né? Mas assim, ó, mesmo contra toda essa maré, por enquanto eu vou com o Renato, tá? O Bragantino tá melhorando, tá? Mas o Grêmio dentro de casa sempre é muito forte, né? Faz tempo que o Grêmio não mantém o SG aí, mas com a dupla de zaga titular, quem sabe, pode dar certo. Certo? Por enquanto eu vou assim, né? Vou com o Marinho de capitão. Capitão é uma coisa muito pessoal, né? E antes que venham criticar ou dar um dislike, tô escalando aqui, ó, o Jeromel, o Keno e o PP, porque o Renato poupou em massa esse final de semana e tem tudo agora para eles jogarem, né, nesse próximo, né? Porque não tem compromisso agora no meio da semana, tá certo? Então assim, ó, isso é só um esboço, gente, pelo amor de Deus, muita coisa pode rolar até lá. O que eu sei de certeza é que o Marinho vai estar no meu time, Galhardo vai estar no meu time, certo? Esses dois eu sei de certeza que vão estar no meu time. O resto eu ainda vou repensar um pouquinho, tá? Porque vejo outras boas opções aí na rodada, tá certo? Então custando aí, ó, 155,21 cartoletas. Esse aí é o time principal do canal, o esboço do time principal, né? Para a 19ª rodada, para a última rodada do primeiro turno. Então é isso, gente. Esboço é uma prévia do time principal, certo? A gente conseguiu ver muitas opções aí, nem vi o tempo do vídeo, deve ter ficado longo pra caramba, né? Mas o canal foi feito para isso, para vocês olharem as estatísticas, né? Verem o rendimento dos jogadores, dos times, quem cede mais, quem conquista, né? Vai ter live sábado ao meio-dia, né? Já que o mercado fecha às 4 horas da tarde sábado, certo? Vou lançar o time de bons e baratos de valorização, acredito que amanhã, se der tempo, lanço hoje, mas sabe como é que é? A gente tem compromisso profissional, né? Não dá para fugir disso. Mas é mais certo que de repente eu vou lançar ele amanhã ou quarta. Tá certo, gente? Então se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, lhe convido a se inscrever no canal. Inclusive ativar o sininho das notificações para não perder outros vídeos, a live, enfim. Tá bom, gente? No mais, um grande beijo no coração. Vamos que vamos, até o próximo vídeo. Fui!